paz de Jesus Cristo, amados e amadas de Deus. Mais um encontro em comunhão com os irmãos, em comunhão com a palavra de Deus, que irá trazer o fortalecimento espiritual que nós precisamos para esta caminhada rumo à eternidade com Deus, rumo à Canaã celestial. E nesse momento faremos a leitura de Mateus capítulo 25, do seu versículo 1 ao versículo 13, que nos traz, Jesus traz a parábola das 10 virgens. E eu perguntei a mim hoje, estou preparado? Estamos preparados, meus irmãos, porque nós que buscamos a palavra de Deus, nós que buscamos estar em comunhão com Deus, caminhar no centro da palavra de Deus, nós estamos sim nos preparando fortemente para estarmos na eternidade com Deus. Amém? E a palavra de Deus nos ensina assim. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então elas indo comprá-lo. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, glória a Deus. Essa parábola valiosa traz ensinamentos, meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa caminhada rumo à eternidade com Deus. E um desses ensinamentos dessa parábola nós podemos fixar em nosso coração: prudência cristã. Amém? Prudência. Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar a necessidade de estarmos preparados para a hora que Ele voltar para nos buscar. E nós temos que estar no centro da palavra de Deus. Aqueles que não estiverem no centro da palavra de Deus terá grande chance de não subir aos céus na segunda vinda de Jesus. Em segundo ponto, temos que buscar estar cheio do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs. A lâmpada, neste momento, representa a fé, e a fé fortalece a presença de Cristo em nossas vidas. A fé é o combustível, meu irmão e minha irmã, que mantém essa luz acesa. Como as virgens prudentes levaram óleo extra. Somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a nutrir constantemente a nossa fé. E como é que nós podemos nutrir a nossa fé? Nós
nutrimos a fé com oração, leitura da palavra e uma vida de retidão. Assim, nós fortalecemos a nossa fé. Assim, nos aproximamos cada vez mais da palavra de Deus. Assim, cada vez mais, nossos passos serão firmes, porque estaremos caminhando em cima da palavra de Deus. Amém? E o terceiro ponto, prudência espiritual, meu irmão e minha irmã. A prudência espiritual é necessária em nossa caminhada cristã. Ser prudente significa antecipar as necessidades espirituais. Como assim, pastor? Antecipar as necessidades espirituais, meus irmãos, quando nós temos a prudência cristã em nosso coração, nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais prudentes, quanto mais próximos de Deus, consequentemente, mais afastado de nós estará a dúvida, estará a angústia, estará tudo aquilo que traz em nosso coração tristeza. Por isso que a prudência, estar vigilante, é estar, aleluia, antecipando as nossas necessidades espirituais. Junto de Deus, afastado da dúvida, depressão, ansiedade, incerteza. Próximo de Deus, em nosso coração, as certezas divinas que Deus separou para a nossa caminhada. E o quarto ponto, admoestação, a vigilância constante. Aleluia! Jesus nos alerta para ficarmos vigilantes, pois não sabemos o dia nem a hora da vinda. Então temos que estar alertas, preparados. E como é que nós nos preparamos? Rejeitando as distrações do mundo, virando as costas para o mundo e virando a nossa face para a palavra de Deus. Assim, nós estaremos com vigilância constante, como eu sempre falo, rumo à vida eterna com Deus. E o último ponto para essa pequena reflexão de hoje, a diferença entre as prudentes e as insensatas. As prudentes foram, como a palavra já diz, prudentes, buscaram o Espírito Santo e estiveram em vigilância constante. Se destacaram pela sua preparação diligente. Elas foram cuidadosas com a palavra de Deus, o seu preparo espiritual para aquele momento que nós esperamos com tanto amor, que é a volta de Jesus para nos buscar. E as insensatas, elas foram totalmente ao inverso. Não foram prudentes, não buscaram o Espírito Santo e não estiveram em vigilância constante. E o que acontece com aqueles que não estão em vigilância constante? Infelizmente, poderá chegar a hora e nós vamos escutar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem não é prudente, quem não busca o Espírito Santo, quem não busca virar as costas para o mundo, há grande chance de escutar isso naquele grande dia do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E para concluir essa pequena reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, devemos cultivar prudência espiritual,
mantendo nossa fé acesa e nossas lâmpadas preparadas para o encontro com o noivo eterno. Que possamos viver, meus irmãos e minhas irmãs, de maneira vigilante, buscando a santidade e a proximidade com Deus em todos os momentos de nossa vida. Amém? Toda a palavra de Deus, meus irmãos, ela traz ensinamento. E se nós colocarmos em prática o que nos ensina a palavra verdadeira de Deus, nós estaremos caminhando rumo à vida eterna. Eu sou o pastor José Carlos e eu peço a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, compartilhem essa oração com aqueles que vocês sabem que estão precisando da palavra de Deus, estão precisando fortalecer a prudência, a vigilância, buscar o Espírito Santo. Vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos ser semeadores de Cristo nessa terra. E que tudo aquilo que nós plantamos, semeamos, está na palavra de Deus. Meus irmãos, vamos semear Cristo, porque teremos chances de colher eternidade com Deus. A paz de Jesus Cristo para vocês, meus irmãos. Amém.